Essa programação toda foi montada baseada o ano da pandemia. A gente teve o mês da regeneração, que nós fizemos totalmente virtual. A regeneração é a necessidade que nós temos. É a única coisa que vale a pena lutar agora, porque se a gente não sustentabilidade já não funciona. Nós precisamos mesmo regenerar o planeta. Então, é uma coisa muito mais pesada, violenta, no sentido de realização. Então, nós convidamos para cá pessoas que têm feito, coisas que estão acontecendo. Não é mais discurso, não é mais conversa ou debate. Se nós não fizermos o que tem que ser feito, a coisa não vai rolar. Então, vocês vão ver gente que faz, basicamente, gente que realiza. A próxima pessoa que vai entrar aqui no palco é uma ativista. E quando você fala ativismo, o que é ativismo? Ativismo é quando uma pessoa acorda de manhã com um objetivo, com uma clareza de pensamento, com uma visão de longo prazo, e essa pessoa luta por aquilo todos os dias. Na hora de dormir, na hora de acordar, ela tem aquele pensamento, porque ela acredita na luta dela. E ela tem uma estratégia, ela tem um caminho e ela vai em frente. A Prazeres da Mesa é ativista, né? No sentido de, o mundo mesmo é ativista. Nós fazemos um ativismo, que é um ativismo de fazer com que a gastronomia chegue às pessoas, que a gastronomia seja construída com todos os atores. Isso é o nosso ativismo, é o que a gente sabe fazer. O Slow Food tem um ativismo. Agora, nesse século, nesse momento que nós estamos vivendo, outros ativismos se transformam muito forte, e uns que a gente tem que parar e avaliar, e pensar, será que não é esse o caminho mesmo? E a gente se pensa. A Lelúlio é a maior ativista vegana que nós temos hoje aqui no país, no sentido de fazer. Ela não fica parada, ela vai na indústria, ela mexe com as pessoas, ela dá uma aula, ela dá um sentimento a isso. Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas. Aleluia! Obrigada pelo elogio também. Bom, grande satisfação estar aqui hoje, mais uma vez, né, 2019, 2020 ficou saudoso de estar aqui no palco, falando sobre tendência, falando sobre Gaia dessa vez, um marco zero muito importante. Bom, vamos lá, a gente vai falar hoje sobre a questão do protagonismo, né? A mudança de protagonismo da base animal para a base vegetal. Por que fazer isso? Qual é o motivo? O que está acontecendo hoje para a gente precisar, com emergência, repensar as nossas formas de trabalhar? Bom, só um pouquinho sobre mim. Eu trabalho com alimentação, sou nutricionista, porém, ao longo de toda a minha vida, eu nunca deixei de pensar no meio ambiente, porque eu sou uma grande apaixonada pela natureza e pelos animais. Me tornei vegana porque, depois de muitos anos estudando sobre impactos da nossa alimentação, e por amor, eu não poderia fechar os olhos para o que vivem os animais no sistema da pecuária hoje. Trabalho diretamente com isso, sou diretora de campanhas da Sociedade Vegetariana Brasileira e trabalho em várias frentes e várias ações para que a gente possa hoje mudar a realidade do que está acontecendo na alimentação, no planeta, com os animais, com as pessoas e com todo mundo. Eu vou começar com uma pergunta, que é uma pergunta que eu gosto muito, que ela traz um pouquinho mais de awareness sobre todos esses assuntos. Será que alguém aqui afirmaria que tem como, hoje, sermos pessoas saudáveis e fazermos pratos apetitosos e seguros em um planeta doente? Será mesmo que o que está acontecendo lá fora não influencia o que está acontecendo aqui dentro? Né? Existem várias coisas que estão em jogo. Eu acho que falar na semana após a COP26 é bastante emblemático, onde foram discutidas várias questões relacionadas aos impactos das atividades humanas no nosso planeta, levando ao aquecimento global e às mudanças climáticas.
Nós que trabalhamos, estudamos questões de impacto, não gostei. Eu, particularmente, vou dizer aqui que não gostei dos resultados da COP, porque ficou todo mundo ainda em cima do muro. A gente precisa, hoje, de atitudes para ontem. Não dá para esperar do COP 10, 20, 30, 40 daqui para frente. 2030 está aí. 2050 é amanhã. Enfim, COP nos mostrou, né, que aquilo que a gente vê todos os dias no noticiário, eu fiz questão de trazer aí algumas das manchetes que eu printei mesmo da internet durante o ano de 2021. O que aconteceu? Quantas pessoas perderam suas casas? Quantas enchentes? Quantos calores extremos? Canadá, Quebec, 46 graus. O frio, nevou em Santa Catarina. Será que a gente não percebe que alguma coisa diferente está acontecendo? Onde nós vamos chegar com isso? Onde vamos parar? Né? As cenas são aquelas cenas que a gente pensava assim, nossa, é um desastre. A gente vai começar a se acostumar com desastres, achar que é normal, está acontecendo, né? É assim mesmo, né? Esse conformismo, ou a gente vai procurar a causa e agir nela? A gente vai achar e colocar dragas para tirar a água de Veneza, ou a gente vai tentar evitar que o aquecimento global aconteça para nos destruir um patrimônio lindo, histórico da humanidade? A gente também não pode deixar de conectar o que está acontecendo hoje com as mudanças climáticas, com o desafio que já é alimentar 7 bilhões de pessoas e será para alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050. Se esse ano, printei agora, para montar a aula para vocês aqui, todas as crises hídricas que estamos vivendo, nós vivemos este ano a maior seca dos últimos 94 anos. Isso impactou diretamente a produção de alimentos. Então, mudança climática não é só para aquele cara que tem casa na praia, de frente para o mar, pô, perdi minha casa. Não é. É comida no prato. Isso é essencial que nós tenhamos em mente que se hoje nós já temos problemas para alimentar as pessoas que vivem nesse planeta, como vai ser daqui a alguns anos com todas essas questões acontecendo? Os oceanos, poucos falam dos oceanos, inclusive convido vocês, na sequência de mim, vem a Nathalie, que é a presidente da Sea Shepherd Brasil, para falar sobre a condição dos oceanos. Os satélites estão mostrando os desmatamentos da Amazônia. Só que ninguém está com submarino, com câmera olhando o que está acontecendo lá embaixo. Nós estamos dizimando os oceanos. A gente tem dados que até 2050, se a gente continuar desse jeito, não vai ter mais peixe. E aquela muqueca que você gosta de comer, como que você vai comer ela se não tem mais peixe para fazer muqueca? Então a gente tem que entender que isso é preocupação nossa. E que são os oceanos que captam CO2, mais do que as florestas que todo mundo fala. Só que a gente continua com aquelas redes de arrasto de quilômetros e quilômetros e centenas de quilômetros, arrastando o solo marinho, levando todos esses animais para dentro dos navios. Somente 7% dos cardumes hoje conseguem se reproduzir além da pesca. O resto tudo, a gente pesca mais do que consegue se reproduzir. Tem alguma dúvida aqui de que isso vai acabar em extinção dos mares, da vida marinha? E 40% do que é pescado nessas redes predatórias não tem fim comercial. Vai virar farinha de peixe para alimentar o outro peixe do cativeiro, seu franguinho e outras coisas, inclusive os animais pets que a gente tem em casa. A degradação do solo. O solo é a placenta da vida. Se a gente mata o solo, a gente mata quem nos dá vida, que são os alimentos. Como a gente acredita que degenerando o solo da forma que a gente está degenerando, pelas monoculturas, pelas pastagens, pela falta de cuidado, a gente vai conseguir continuar produzindo comida da forma que produzimos? Né? Isso tudo é algo que pouco fala-se nos telejornais, para as pessoas terem acesso à informação, mas está muito documentado. Basta entrar, inclusive, nos sites dos órgãos do governo, dos governos, Ministério da Agricultura e Pecuária, a gente vê isso relatado com dados. E a toxicidade que a gente está jogando no planeta, a quantidade de toxinas, milhares e milhares, milhões de toneladas de agrotóxicos, agentes de desinfecção, substâncias sintéticas que não entram na cadeia natural da vida. Na vida nada se cria, tudo se transforma, se fosse natural. Agora, o sintético feito em laboratório, ele fica vagueando, vai parar na água,
no solo, nos animais que a gente come e dentro da gente. Essa toxicidade é um dos problemas de saúde mais sérios que a gente tem hoje, relacionado com infertilidade, com doenças endocrinológicas, são disruptores endócrinos, são substâncias capazes de mexer no nosso DNA, alterando nossas células, gerando câncer, alterando nosso sistema cerebral, desencapando nossos neurônios, falando de uma forma mais coloquial, trazendo doenças e sequelas neurológicas, como as doenças degenerativas, Alzheimer, Parkinson, demência, baixa de QI, deficiência de atenção. Vocês já devem ter ouvido falar disso. E acho que há 30 anos atrás, 40 anos atrás, a gente mal falava sobre tudo isso. O quanto aumentaram os casos. Será que a gente não correlaciona com a forma com que a gente está lidando com o planeta hoje? E quando a gente fala lidar, a gente também tem que lembrar que tudo aquilo que a gente justifica na retórica de que, mas o homem sempre comeu animal, daí vem aquela foto do nosso primo do Paleolítico com uma flecha tentando matar um mamute. Quem de vocês caçou o jantar de ontem? Qual dos alimentos que são feitos aí fora, de alimentos de origem animal, foram caçados? Eles foram produzidos em sistemas intensivos, onde esses seres vivos, seres sencientes, capazes de sentir tudo o que sentimos, idênticos. Só não se comunicam, não verbalizam como nós, mas se comunicam e têm a capacidade de sentir o que sentimos. São tratados dessa forma. Alguém aqui acredita mesmo que produzir animais dessa forma faz a gente comer a mesma comida de verdade que comiam nossos bisavós, os nossos avós? Alguém acredita mesmo que esses sistemas, eles garantem a mesma qualidade dos alimentos gerados por eles, que são carnes, leites e ovos, idênticos para a gente justificar comida de verdade? Claro que não. Comida de verdade é aquilo que está mais próximo da natureza, sem que o humano tocasse, sem o contato com substâncias sintéticas, no fluxo natural da vida. O bacon, que para muitos é vida, e obviamente não é, ele é alimentado com grãos transgênicos carregados com altas doses de agrotóxicos. Agrotóxicos são substâncias consideradas poluentes orgânicos persistentes que têm a capacidade de se acumular nos tecidos, na gordura, porque tem lipoafinidade. Quanto mais você alimenta com os transgênicos, que têm uma quantidade maior, carregam uma quantidade de agrotóxicos, mais se acumulam nos seus tecidos, se alimentam de resíduos da agropecuária, bioacumulam agrotóxicos, recebem todos os animais da pecuária, recebem suplementos vitamínicos e minerais. Mas você não pode ser vegano. Tá vendo? Vegano não é coisa natural, porque vegano tem que suplementar a vitamina B12. Eu vi na internet. Sim, eu suplemento a vitamina B12, mas o frango que você come também, o peixe de cativeiro também, o leite que você toma foi suplementado, a vaca com vitamina B12, todos os complexos vitamínicos e minerais, inclusive aquela vaca que você toma, que produz o leite para você, também foi suplementada com cálcio. Além disso, muito antibióticos, são todos vacinados, tem gente com medo de vacina, mas o bicho que você come também foi vacinado várias vezes. Contatos com agentes de desinfecção, e a mesma coisa para os peixes de cativeiro. Eu estou cansada de ver pessoas falando de meu salmão, aquela foto típica postada no Instagram, inclusive por colegas nutricionistas, meu peixinho saudável. Mais de 95% do salmão consumido no Brasil vem da aquacultura lá do Chile. São animais que recebem grãos transgênicos, suplementos. Suplementos, recebem antibióticos, corantes, porque não tem contato com a astaxantina dos mini crustáceos que eles deveriam se alimentar nas águas salgadas profundas. Enfim, tudo isso está acontecendo e a gente não quer ver. Se tudo isso que a gente fez até agora, ainda que pudesse alimentar a humanidade e todo mundo estar saudável, talvez tivesse alguma justificativa, mesmo que para mim não. Mas não é. Nós temos hoje, até 2019, que é o último dado que a gente tem, 850 milhões de pessoas no planeta passam fome. Pós-Covid, esse número deve estar batendo 1 bilhão. E aí, aqueles que não passam fome, muito provavelmente,
têm problemas de saúde relacionados aos hábitos alimentares. Consomem alimentos ultraprocessados, refinados, açucarados e uma alta quantidade de proteínas animais, que são a maior fonte alimentar das gorduras saturadas, que estão diretamente ligadas às doenças cardiovasculares, que matam 44% das pessoas no mundo. Está diretamente ligado ao desenvolvimento do diabetes, que é uma doença inflamatória, em que comer açúcar é só uma consequência, mas quem causa é quem inflama a membrana celular, fazendo com que a insulina não possa atuar. Então, tudo isso está muito claro, gente. Será que a gente vai continuar mudando e mexendo dessa forma? E não é só a gente que adoece e morre, não são só os animais da pecuária que morrem. Todo esse sistema alimentar está causando a maior perda de biodiversidade que o planeta já viu de forma acelerada. 10 mil anos antes de Cristo, como diz esse estudo aqui, nós tínhamos 300 milhões de toneladas de animais selvagens e humanos éramos 0,2 milhões de toneladas. Na última mensuração, em 1976, nós passamos a 230 milhões de toneladas. Aqueles animais todos foram dizimados a praticamente a metade, e nós humanos, por pura vontade, porque não é necessidade, não existe necessidade de se comer alimentos de origem animal. A gente come porque a gente quer, porque a gente gosta, porque dizem que é tradição, mas necessidade não tem. Porque se tivesse, eu não estaria aqui contando a história para vocês. Enfim, fizemos surgir na calota terrestre uma nova biomassa de animais, que são os animais da pecuária, que hoje representam mais do que o dobro dos animais ainda livres nos ecossistemas. E cada vez que a gente desmata um pedaço, cada vez que a gente rouba um pedaço de área natural, a gente está dizimando mais espécies, porque eles perdem a condição de se alimentar e de viver, para que a gente plante comida para alimentar esses animais. Esse sistema é altamente ineficiente. Por isso que muita gente aqui vem falar de boi verde ou de pecuária sustentável. A palavra sustentabilidade é a palavra que define aquilo que sustenta. Aquilo que sustenta, que vai garantir a vida de outras gerações também. Eu pego proteínas vegetais que vegetais maravilhosos, captam energia do sol, fazem fotossíntese, armazenam energia na forma de carboidratos, proteínas e gorduras. Eu pego esses alimentos que eu uso, áreas extensas de terra para poder plantar, uso água e eu desmato e eu entrego para um animal que vai gastar uma grande parte dessa energia, dessas calorias, dessas proteínas, simplesmente para viver. Mas a vida deles não importa para a gente. Ou seja, uma pequena parte daquilo que ele consumiu de calorias, ele vai devolver para a gente na forma de carne, leite, ovos. Para um frango de granja hoje, de cada 9 calorias que eu dou em ração, em milho, em soja, ele me devolve 1 caloria em carne. Vocês começam a entender aqui, porque se a gente tirar esse gastador do meio do caminho, qual seria a eficiência do sistema da agricultura? Qual é a minha pergunta aqui para vocês? Como alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050? Se a gente tem no meio do caminho alguém que está praticamente gastando, dizimando, evaporando com 89% de tudo que é plantado. E isso não é só o pobre coitado do frango. São todos os animais do sistema da pecuária. A gente não pode esquecer que a gente planta comida que nós poderíamos comer, a gente dá para um animal que gasta grande parte dessa energia para poder sobreviver, a gente mata ele para pegar só 10% em torno de tudo que ele comeu. Não existe sustentabilidade com ineficiência. Não existe sustentabilidade com desperdício. Isso é desperdício. Enfim, a gente tem estudos que mostram que se a gente reduzir todo mundo, 25% das carnes que a gente come, a gente já alimentaria 2 bilhões de pessoas no mundo. A gente tem estudos que mostram que a gente precisa obrigatoriamente olhar. Esse estudo é do It Lancet, o maior publicador de artigos científicos da minha área de medicina e nutrição, que eles lançaram esse grande guia de 2019, em que eles falam que é urgente a necessidade de mudar o sistema dietético. Então, a minha proposta é, gente, tá aquela coisa, não adianta querer continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados
diferentes, já dizia Einstein. A gente pode mudar. Existem hoje comprovados sistemas de agricultura muito mais regenerativas, muito mais eficientes do que os sistemas que a gente tem feito hoje, de plantar monocultura para dar para bicho, para desperdiçar e depois a gente comer uma parte disso. Tá? Então a ideia aqui, respira fundo, vamos pensar que existe solução, porque parece que eu só estou falando de catástrofe, né? Eu vejo a solução como uma humildade de cada um de nós, de voltarmos atrás e olhar que a gente faz parte de um grande ecossistema e que a gente precisa se reconectar com ele. Precisa olhar para trás, entender de cadeia de produção. Não é olhar para o prato, o que vai ficar mais gostoso, é ter responsabilidade pelo que vai estar no prato. Olhar toda a cadeia é obrigação de cada um que come e de cada um que trabalha com comida hoje. Né? A volta aí, ou seja, a gente precisa desconstruir esse padrão em que todo restaurante que a gente vai, o nome do prato é o alimento de origem animal. É o frango com não sei o que lá, é a carne com não sei o que lá. Eu vou no restaurante, eu falo, por favor, senhor, eu quero esse frango aqui, que vem com arroz, com vegetais e com feijão, mas, por favor, você me faz sem o frango? Eu passo por isso todos os dias? Porque a gente tem um protagonismo, tudo gira em torno, todos os chefes, todos os restaurantes colocam a energia, a criatividade para produzir a proteína animal que fica marinando 48 horas no forno de não sei o que lá. Por que a gente não faz isso com os vegetais? Olha a oportunidade que a gente tem de desconstruir tudo o que está acontecendo, mudando essa base, aumentando o repertório de ingredientes, de uma forma mais resiliente, mais amorosa e mais consciente. A gente pode hoje ter uma variedade tão grande de opções do que trabalhar. Quando eu peço uma salada em restaurantes tradicionais, o cara me entrega sempre alface americano com tomate, cenoura ralada e um palmito de vez em quando. Sendo que tem uma variedade enorme de folhas, de cores, de vegetais. Por que a gente tende a sempre trazer monotonia? Mas é o que mais vende. Será que eu não posso, no meu restaurante, mostrar uma outra opção para que as pessoas possam, de repente, ter até a curiosidade de experimentar coisas novas? Aquela coisa do trivial. Gente, isso é do passado. Esse é o problema, a gente tem que buscar a solução. Não insistir em fazer a mesma coisa, o planeta não vai dar tempo para a gente. Priorizar os alimentos vegetais, de preferência orgânicos, produzidos em sistemas harmoniosos, agroflorestais. A gente está promovendo muito mais do que uma comida colorida, cheirosa e bonita. A gente está promovendo segurança alimentar, redução de toxicidade. A gente está cuidando do futuro. A gente está olhando para o nosso prato, pensando naquilo que nossos filhos vão comer lá na frente. E isso está muito claro. Aquele mesmo documento de Eat Lancet, assinado por Walter Willett, que é o presidente da Faculdade de Saúde Pública de Harvard, eles desenvolveram o prato, né, da dieta planetária, que tem metade deles de frutas, verduras e legumes, grãos integrais, proteínas vegetais em branco, tá? Óleos e açúcares ali, laranja e branco. Olha o tamanho da proteína animal. Olha o tamanho dos laticínios em azul e a proteína animal em vermelho. Quem segue um modelo dietético que nem esse, evita entre 19% e 63% de todos os tipos de morte precoce, reduzem até 50% as emissões de gases de efeito estufa e libera 62% das terras aráveis. Se todo mundo reduz, não tem o porquê continuar desmatando, vai sobrar terra. E a gente vai poder regenerar a Gaia, replantando, reflorestando, plantando comida em harmonia com a natureza. Eu não poderia deixar de trazer para vocês o inexplorado mundo dos feijões, que representam no Brasil a maior proteína vegetal que tem. Gente, nosso clima tropical combina com feijão da match. Só que a gente come feijão carioca aqui em São Paulo, feijão preto no Rio de Janeiro, e lá na Bahia a gente faz acarajé com feijão fradinho. E a variedade de feijões que existe, por que a gente não explora essas variedades enormes? Isso aqui são só do Brasil, né? Se a gente for olhar em outros lugares, por que a gente não faz bolinho de feijão, não faz tutu de feijão, a gente não faz almôndega de feijão, a gente não faz hambúrguer de feijão, a gente não faz sei lá o que de feijão? Por que a gente não pode trocar esse protagonismo, fazer novas cores, novos sabores, novas texturas acontecendo, né? E eu tenho notícias tristes aqui, está acabando meu tempo, tenho que voar. Isso aqui saiu na BBC dessa semana, falando que o
brasileiro está comendo cada vez menos feijão e a gente planta cada vez menos feijão. E eu fui buscar no Conab, olha o gráfico em vermelho quanto a gente produz de soja. Olha em gráfico em amarelo quanto a gente produz de milho. Olha lá embaixo a queda da produção do feijão, que é um alimento que deveria estar presente no prato. Estaria presente, mas por conta de muitos variáveis, que não dá tempo de eu falar aqui, não está mais presente no prato do brasileiro e deveria estar. A segurança alimentar do brasileiro está aonde, gente? Não está na soja que vai ser dada para a vaca comer, e sim no feijão de todos os dias. Eu trouxe aqui um relatório da Larissa Mies Bombardi, pesquisadora da USP, que publicou um relatório sobre o uso de agrotóxicos no Brasil, e ela mostra claramente esse gráfico. Olha a gente produzindo soja, olha a gente produzindo cana para biodiesel e tudo mais, para novos combustíveis renováveis, e aqui, ó, arroz, feijão, trigo, mandioca, segurança alimentar do brasileiro, cada vez menos a gente produz, porque isso aqui é commodity, isso aqui está na mão de poucos, isso aqui dá dinheiro para poucos, isso aqui alimenta animal, que é commodities também. Tá? Então, e essa alta produção de soja no Brasil é grande responsável pelo uso abusivo, descomunal e criminoso de agrotóxicos que a gente usa. Grande parte dos agrotóxicos utilizados no Brasil estão relacionados à produção de transgênicos, como a soja, em mais da metade, e outros alimentos que são utilizados também como subproduto para a fabricação de ração e tem a ver com o uso, né, como insumo para a produção de alimentos para os animais da pecuária. Não são os vegetarianos que comem mais agrotóxicos, eu daria uma aula inteira para vocês sobre isso. Né? Enfim, monotonia no prato, comer sempre a mesma coisa, é a monocultura e os agrotóxicos no campo. É fato. Não adianta assinar a petição. Chega de agrotóxicos. Se vocês estão comendo, estão colocando no restaurante de vocês todos os dias aquilo que impulsiona o uso de agrotóxicos no Brasil. Não é o morango, não é o pimentão, é a carne, é o leite, são os ovos. Eu descobri tudo isso, gente, eu fui atrás. São 10 anos que eu rodo esse Brasil procurando entender o que são os sistemas mais gentis com o planeta de produzir alimentos. Rodei aí todos os sistemas agroflorestais, conheci meu grande ídolo de hoje, que é Ernest Geck, o fundador, o criador do conceito de agricultura sintrópica, em que ele mimetiza a natureza para produzir comida. Né? Nós não somos inteligentes, nós somos parte de um sistema inteligente, que é o grande ecossistema que alimenta e sustenta a vida na Terra. Né? O que a agroecologia, o que a agrofloresta, os sistemas sintrópicos fazem? Aquela monocultura, que é única, que acaba com a biodiversidade, que obrigatoriamente usa insumos externos como água, fertilizantes, sementes, e precisa ter gestão de máquinas e tudo mais, e usa agrotóxicos, é substituída por sistemas que incrementam biodiversidade. Assim todo mundo ganha, mais gente vai para o campo, porque esses sistemas mais incrementados precisam de mão de obra. E a gente tira as pessoas da miséria, das periferias da cidade, e a gente volta elas para o campo, com melhor qualidade de vida, produzindo comida de qualidade para todos nós. Plantando árvores, trazendo a biodiversidade, o passarinho, a minhoca, cuidando do solo para que ele não morra, sufocado de agrotóxicos e fertilizantes sintéticos, sem cobertura natural. Enfim, os vegetais, gente, são tudo de bom. A gente precisa valorizá-los e dar o devido valor que eles têm, que eles sempre tiveram, mas que a gente não sei em que momento achou que aqueles alimentos, que têm uma cor só, algumas cores, vermelho, branquinho, marrom, pudesse substituir toda essa diversidade vegetal maravilhosa. E eu fiz isso aqui rapidinho, que é tipo um tome, assim, para a gente terminar. Mais vegetais no prato, são menos animais no prato, mais diversidade na agricultura, mais emprego no campo, mais incentivo aos pequenos e médios produtores, mais agricultura familiar, mais mulheres no campo, mais segurança alimentar, mais nutrientes no prato, menos agrotóxicos, menos grandes corporações lucrando, menos terras utilizadas, menos terras degradadas, menos águas utilizadas, menos emissões de CO2 e metano, menos aquecimento global, menos mudanças climáticas, mais biodiversidade, menos pandemias, menos resistência aos antibióticos, mais resiliência, menos crueldade, mais coletividade, mais áreas livres para a regeneração, mais paz, mais amor. Alguém pode duvidar disso? Da força da agroecologia contra os sistemas cruéis da pecuária? Eu não vejo. E para deixar aqui meu último recado, já passando muito do tempo, eu trouxe uma inspiração para vocês, que é o chefe Daniel Humm,
do Madison, né, do maravilhoso, né, Eleven, de Nova York, várias estrelas Michelin, que pós-pandemia ele abriu a base de plantas, plant-based. E eu trouxe aqui a carta que ele escreveu, uma carta aos seus clientes, quando ele reabriu o restaurante, após a pandemia, depois de muitos e muitos meses fechado. É só em negrito. Se vocês quiserem, vocês acessam o Instagram, o site do Eleven, e essa carta está lá. Eu traduzi. Ficou claro que não poderíamos abrir o mesmo restaurante no início de junho, à base de plantas. E me sinto mais comovido e inspirado por pratos que centram vegetais impecavelmente preparados. Não vou mentir, às vezes acordei no meio da noite pensando no risco que correríamos ao abandonar os pratos que um dia nos definiram. Eu acredito muito que isso deva ser muito difícil para todo restaurante do chefe de cozinha. Ficamos obcecados em fazer os caldos e caldos de vegetais mais saborosos. Nossos dias foram e são consumidos pelos de leites, manteigas, cremes totalmente vegetais. Exploramos a fermentação e começamos a entender que o tempo é um dos ingredientes mais preciosos. O que a princípio parecia limitante, começou a ser libertador. É redefinir o luxo como uma experiência que serve a um propósito maior e mantém uma conexão genuína com a comunidade. Uma experiência em restaurantes muito mais do que está no prato. Que isso sirva de inspiração para todo mundo que é chefe, todo mundo que é de restaurante aqui, porque é preciso mudar. Dá dor de barriga, noite em claro, porque é mais fácil se manter. Sempre se soube fazer. Só que o mundo está clamando por mudança. A gente não pode manter o padrão de sempre. Lembre-se, nós fazemos parte de um ecossistema e cada um de vocês é parte dele. Para ele, a gente faz mal para a gente. E ecossistema é colaboração. É todo mundo junto por um grande propósito. E o propósito, para mim, é o tema desse mesa, que é a regeneração de Gaia. Muito obrigada. Ale, você sabe que o Daniel Humm esteve aqui já, né? Aqui nesse palco. E ele era nós levamos ele até no Morro do Alemão. Uau. Esse ano a gente queria ter trazido ele, obviamente ele não pôde, mas eu mandei um bilhetinho para ele e falou, por favor, venha conhecer o meu trabalho agora vegetariano. Que ele estava todo entusiasmado, todo feliz. Uma pena. E eu fiquei muito assim, emocionada quando eu vi a mudança, porque é muita coragem, né? Porque a gente tem medo de mudar aquilo que é o nosso dia a dia, o nosso ganha-pão e também, né, ou seja, a interpretação dos outros, mas também esse medo é uma grande oportunidade. É verdade. Isso a gente precisa, é a responsabilidade individual de cada um. Aleluia! Obrigada. Obrigado.